Bom dia, turma da Biologia! Vamos começar o nosso super semestre da Biologia Molecular. Então, primeiramente, vamos apresentar quem é esse professor que vos fala, que é o coordenador da UC, junto com outros professores colaboradores excelentes. Vamos lá, uma apresentação aqui, é meio rápido. Tá dando para ver, Ana? Não, que eu não compartilhei, calma. Já não fico tão nervoso, mas a gente sempre erra um pouco. Vamos lá, aqui. Não é fácil, não. Compartilhar, agora sim. Pronto. Cadê aqui, professor? Vamos ver aqui quem sou eu. Se surgir alguma dúvida que vocês queiram saber, só falar que... Olá, esse é o primeiro vídeo do meu home studio. Eu vou contar... Espera aí, gente, já deu algum crepe aqui. Parar a apresentação, não. É aqui. Vamos lá. Agora tá certo, né, Ana? Sim. Olá, esse é o primeiro vídeo do meu home studio e eu vou contar um pouco da minha vida. Eu faço essa apresentação para os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu conto para eles que eu estudei farmácia bioquímica na USP, em paralelo eu cursei biologia no noturno, não concluí, mas foi uma experiência importante para mim. Terminada a graduação, eu fiz meu doutorado em bioquímica no departamento de bioquímica, que fica aqui no Instituto de Química, ao lado da Faculdade de Farmácia. E nesse doutorado, eu estudei a expressão gênica de um fungo, unindo meu interesse na biologia molecular e na microbiologia. Fui para o pós-doutorado na Universidade de Paris, onde eu fiquei 4 anos estudando uma doença do feijoeiro causada por fungo. E aqui eu tenho uma foto das minhas amigas brasileiras que estudavam no mesmo instituto. Uma experiência muito enriquecedora. Voltando para o Brasil, eu passei 2 anos na Universidade Federal de Viçosa, onde eu produzia plantas transgênicas, expressando um gene de resistência do tomateiro, que conferia a essas plantas resistência contra o ataque de vírus. Parti, então, para a Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Jabuticabal, onde eu fui trabalhar uma pesquisa envolvendo interação planta-bactéria, com a Xanthomonas cítrica, causadora do cancro cítrico, estudando a genômica funcional dessa bactéria, utilizando, então, diversas abordagens complementares, onde eu tive a oportunidade de orientar muitos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Também foi uma experiência fundamental na minha vida. Durante esse pós-doutorado em Jabuticabal, eu tive a oportunidade de passar 2 meses em Ghent, na Bélgica, fazendo, então, construções de DNA para serem utilizadas na geração de arroz transgênico, dentro de uma plataforma semi-automatizada e bastante robotizada, para análise dos fenótipos que esses genes da cana-de-açúcar poderiam causar no desenvolvimento das plantas de arroz, que é o cereal mais consumido no mundo. Fui contratado na Unifesp, em Diadema, e na Unifesp pude ter a oportunidade de trabalhar num projeto que envolvia, então, eu estava começando nessa época, eu não tinha experiência. Desesperado. Aqui dá certo. Faltou só finalizar, gente. Gravei já várias vezes. Sempre corta. Mais fácil gravar a degustação de vinho. Mas vamos finalizar aqui, olha. Então, eu fiz o meu pós-doutorado em Jabuticabal, com aquela oportunidade lá na Bélgica. Eu passei no concurso público para a Embrapa, o Sinergia em Brasília, e eu não aceitei, me chamaram porque eu queria ser professor. Foi uma loucura que eu fiz na minha vida, porque eu precisava muito daquele emprego. Então eu esperei mais uns anos, fazendo minha pesquisa, ter a oportunidade de ser contratado na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema, e lá no Unifesp eu desenvolvo pesquisa com microbiologia aplicada, estudando também ecologia microbiana, porque nós estamos interessados na microbiota presente em
compostagem do lago e no trato intestinal de macacos bugio. Essa pesquisa que nós desenvolvemos lá em Diadema, em colaboração com os nossos colegas da USP. E é isso, gente. Ó, estudou, acho que eu consegui. Gente, vocês imaginam eu fazendo, foi o ano passado, quando eu estava começando esse negócio de gravar, né? Toda aquela tensão, porque o professor também tem disso, né? Então, agora, vou entrar na UC aqui, tá? Para a gente fazer a apresentação da UC. Se surgiu alguma dúvida, eu gosto de falar, contar um pouco dessa história da vida, porque, sabe, a gente... Às vezes vocês querem saber, né? Mas como que eu faço? Né? Hoje em dia está tão desfavorável para fazer pesquisa para bolsa. Na época era também, viu, pessoal? Não era tudo bem. Em alguns aspectos não era tão ruim quanto hoje, mas sabe, você tendo um norte, o norte é lá, né? Você vai para cá, vai para lá, você sabe que o norte é lá na frente. Você vai indo para realizar os seus sonhos, né? Eu queria muito ser professor, né? Eu fui muito desestimulado no começo, falavam para mim, eu queria fazer biologia, falavam, não, mas se você for fazer biologia, você vai ser professor, como se fosse uma maldição na minha vida, isso lá atrás, né? Aí eu entrei em farmácia e tanto fiz que eu fui fazer biologia também. Até me tem uma amiga minha que fala que eu sou o farmacêutico mais biólogo que ela conhece, né? Eu não concluí, mas eu tenho um coração marmorizado ali de farmacêutico com biólogo. Vamos entrar aqui então na UC. Se tiver dúvida, você pode me interromper, viu, Ana? E aí a gente vai, ou alguma colocação, algum comentário. Ok. Tá. Então, acho que agora entrou a apresentação. Isso, foi. Pronto, né? Então, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos na nossa UC Biologia Molecular, da semana 1, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer, né, aqui, valorizar o nosso ambiente, a nossa Unifesp, tá? Então, a Unifesp, ela se destaca entre as melhores instituições de ensino superior público, né, no Brasil, e em rankings, né? E a Unifesp é uma universidade pública, ela é gratuita, tá? Financiada com dinheiro público, dos impostos, ela é socialmente referenciada, nós trabalhamos para mitigar os efeitos, né? Reduzir os efeitos das disparidades socioeconômicas do Brasil, que a gente quer um país que seja mais igualitário, que se desenvolva para todos os cidadãos. Tá? E nós prezamos pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Tá? Então, quando eu me refiro ao plural aqui, eu estou incluindo os docentes, os técnicos, os tais, mas, sobretudo, vocês, tá certo? A universidade existe para vocês. Tá? Isso é um ponto de partida, é um princípio. Tá? E no caso da Unifesp, junto com os meus colegas, que têm muito comprometimento, nós estamos trabalhando aqui para a formação dos melhores profissionais que o país precisa, que são vocês, tá certo? Eu até estava comentando no começo com a Ana, que eu fui olhar as pessoas matriculadas na turma de vocês, que eu chamo de turma biologia, mas é tão interessante porque tem, logicamente, a maior parte dos alunos matriculados da biologia, mas tem também alunos da engenharia, da química, da licenciatura em ciências. Então, dá uma interdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade muito interessante, tá certo? Que eu acho que a gente pode também, na medida do possível, explorar isso aqui durante o semestre, por exemplo, nos seminários, cada um levar esse aspecto do que almeja como formação profissional, e já aproveitar para fazer uma propaganda que eu coloquei hoje no mural de vocês, divulgando o primeiro simpósio. Ai, gente, agora não vou conseguir falar o que é o simpósio, mas, enfim, são as empresas juniores do campus que estão fazendo a primeira semana de empresas juniores, tá certo? Então, assim, é um grande orgulho para a gente, essas empresas juniores, que eu vi literalmente nascer, tá certo? É a oportunidade de quem tiver interesse, né, de trabalhar numa empresa na graduação, tá certo? De repente pode ter um momento lá do curso que você pode dedicar um semestre, um ano para trabalhar na empresa. Isso é um diferencial, tá? No momento de
batalhar uma vaga de estágio, depois batalhar emprego. Já aconteceu de ter aluna que falou, olha, professor, eu fui participar de uma seleção e eu me dei bem, porque eu participei da Bud Júnior, a Júnior da Biologia, porque o primeiro critério de exclusão da seleção era só para pessoas que tinham trabalhado em empresa júnior. Olha que interessante. Então, nós somos Unifesp, tá, pessoal? Então, aqui o recado, né? Solicitamos que as aulas não sejam filmadas, nem gravadas, nem fotografadas, e que vocês, por gentileza, assinem, né? Preencham lá esse termo de ciência e responsabilidade que está no Classroom, tá certo? Então, isso é uma maneira de nós nos preservarmos, tá, pessoal? Porque a gente sabe em que pé que estão as coisas, né? As redes sociais, muitas vezes a crueldade, a maldade das pessoas de querer detonar. Então, eu acho assim, esse ambiente que nós estamos aqui, vamos interagir ao longo do semestre, da UC, né, aqui no remoto, é um ambiente de intimidade nossa, né, de professor, dos alunos, da monitoria, tá? Então, ali, eu diria assim, nós somos parças, tá certo? Para poder desenvolver o conhecimento, né, juntos, e isso pressupõe nós nos protegermos também, né? Então, por exemplo, eu não tenho problema nenhum isso, lógico, depois do ano passado, né? Agora a gente já tem um pouquinho de experiência com o ensino remoto, de falar assim, os alunos não abrem a CAM, não abrem o microfone, tá certo? Eu aprendi, assim, que isso é tranquilo, é normal, tá certo? Por quê? Porque tem dia que você não tá afim mesmo, tá? Eu já participei de curso que me convidaram para ministrar uma parte, e aí a outra parte eu assistia, tá certo? E eu ficava lá com a câmera e o microfone desligado, né? Eu tô assistindo lá, e aí você fala assim, mas vou abrir? Não, vou ficar aqui na minha ouvindo, se surgir alguma coisa, eu ponho no chat, então já sei um pouco a perspectiva do que é estar na posição de vocês aí, né? E eu, como professor, sou a pessoa que está mais exposto, né? Aqui falando com vocês, tá? Olha, eu já acordei com o olho super inchado, fiz compressa e tá gravando aí. Depois vai olhar e fala, ixi, olha, professor, parece um cachorro pug. Acontece, né? Tô aqui expondo no sentido positivo do termo, né? Então, eu acho que tudo isso é no sentido da gente ter essa interação favorável ao diálogo e à construção do conhecimento. Então, peço por gentileza que vocês assinem esse termo de ciência e responsabilidade. Ao CBiomol, eu sou coordenador, e nós temos mais 4 professores colaboradores. É um time muito bom, viu, pessoal? Olha, eu admiro muito meus colegas. Então, tem a professora Eliana Rubio. A professora Eliana, alguns de vocês podem ter feito com ela um curso de genética humana, um curso muito legal. O professor Marcelo Valim, que vocês tiveram aula de genética com ele, e eu sempre falo, gente, vou falar uma coisa para vocês. O professor Marcelo na Biomol, ele é bonzinho. Aí o pessoal dá risada, né? Mas é ótimo. Eu divido laboratório com o professor Marcelo, ele é muito engajado assim com os estudantes. E cada um tem o seu jeito, tá certo? Isso é uma coisa interessante de ser professor, é essa liberdade que a gente tem de poder desenvolver, lógico, a gente tem parâmetros para seguir. E outra coisa, pessoal, nós estamos num ambiente que é nosso, que eu falei, né, da nossa intimidade. E eu estou exposto falando, eu falo mesmo bastante. Então, se em algum momento acontecer de eu falar alguma coisa, qualquer coisa, que vocês interpretem de uma maneira diferente, fala, poxa, o cara falou isso, sabe, que soou ofensivo ou soou ruim, que seja uma coisa que eu falei sem querer, ou que eu falei teve uma interpretação diferente, falem comigo, manda um e-mail, tá certo? Não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum de vir aqui me retratar, me desculpar de algum erro que eu cometi, porque quanto mais você está exposto, maior a possibilidade de você fazer um comentário, né, que de repente não cai bem, tá? Isso pode acontecer, somos humanos, tá? Mas falem comigo, tá? A professora Miriam Gagliotti Morali, ela foi contratada como professora substituta do professor André Vettori, que ele é efetivo da Unifesp e da UC, inclusive, mas ele está em Paris, afastado, fazendo pesquisa já há alguns anos. E o professor Rodrigo Tamura, que ele na verdade, ele era professor substituto durante 2 anos, porque o contrato de substituto vale por 2 anos. Então, acabou o contrato dele, mas ainda assim ele vem como voluntário,
convidado, tá, para nos ajudar. Eu vou mostrar umas coisas bem legais que ele faz. Tenho muito orgulho dos meus colegas. Né? Então, as turmas aqui, as 3 turmas, né? O nosso ambiente virtual de aprendizagem é o Classroom. Nós temos um Classroom para cada turma e nós temos um super time de monitores, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monitores, pessoal. A Sofia, nossa bolsista, monitora bolsista. Hoje nós temos aí a Ana Paula, que está assessorando, enfim, no chat, em tudo. Vamos supor, deu uma falta de luz, o professor sumiu daqui, a Ana Paula assume, aí vai conversando, eu volto pelo celular, aí assim, a gente vai, depois da experiência que a gente está adquirindo, né, a gente não fica tão desesperado, a gente sabe que tem outras maneiras. Tá? Então, tem os monitores aqui da farmácia, da licenciatura, tá? Então, eles muito disponíveis aí para a gente poder interagir e muito também a gente vai falar, resolver dúvidas, esclarecer pontos de dúvida. Bom, cronograma das aulas, né? A aula de hoje é a apresentação do OC que eu estou fazendo. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Biomol, mas basicamente a aula de hoje é uma apresentação. O curso de Biomol tem uma coisa interessante, porque tudo que a gente vai falando numa aula, a gente pega na outra aula, tá certo? E vai construindo esse edifício do conhecimento. Então, não é uma OC que você viu uma aula, aí enfia numa caixinha e vai ver um outro assunto, tá certo? Que vai ficar um pouco assim, pulverizado ali. Não, aqui a gente vai construindo um todo, né? Então, nós temos a aula de hoje, aí a semana que vem é feriado, vai ter a escudo, então olha só, nós vamos ter a semana 2 no final de outubro, né? Então também vai dar um tempo para a gente colocar mais coisas lá no Classroom, tá? Nós usávamos até o ano passado o Facebook para postar vídeos de YouTube relacionados à matéria, aboli o Facebook, até vou manter o Facebook como um espelho, porque já faz 8 anos, então eu tenho um apego emocional com o Facebook, mas ele não faz parte aqui da nossa OC, tá certo? E aí a gente tem as aulas de técnicas, tá? E depois a gente, na segunda parte do curso, uma parte mais de aplicações, tá? Então, assim, a gente sempre vai buscar, vamos dizer assim, desmistificar a coisa, porque a Biomol é uma matéria, primeiro, ela trata do universo que é molecular. O universo molecular a gente não vê, tá certo? Então, envolve um grau de abstração para a gente poder pensar no DNA, manipular, tá certo? Então, algumas pessoas vão gostar, algumas pessoas não vão gostar, algumas pessoas vão ficar indiferentes, tá certo? Mas uma vantagem que eu acho que tem na Biomol, aí para mim, né, de vender o peixe, é que a Biomol, ela conversa com a nossa vida, tá certo? Se a gente for pensar aí na pandemia de Covid-19, essa história que a gente está vivendo e está fazendo, nessa coisa louca da pandemia, quanta Biomol não existe aí por trás, né? Desde o desenvolvimento do diagnóstico, né? De fazer o controle epidemiológico, o sequenciamento do vírus, a vacina, né? Então, a Biomol, há, sei lá, 20, 25 anos atrás, você falava de Biomol, a pessoa não sabia o que era, mas você falava DNA, as pessoas sabiam. E pessoas que eu digo assim, com formação acadêmica, sem formação acadêmica, tá certo? De todos os estratos da sociedade. Por quê? Porque tinha um programa popular que fazia uma coisa mais sensacionalista, né? O teste do DNA, quem que é o pai, quem que não é o pai, né? Então ficava aquela coisa, e o DNA se tornou, o teste de DNA, um teste que ninguém duvidava, tá certo? Você não sabe no detalhe como que é o teste de DNA, mas você sabe que ele é 99,999% desculpa, confiável. E hoje em dia, você fala de DNA, tá aí no inconsciente popular. E o que entrou agora, gente? PCR, RNA mensageiro, que eram coisas que a gente falava na aula, falava, não, isso aqui é mais para quem está estudando mesmo. E não, hoje em dia a gente já pode dialogar com pessoas, sabe, com as mais diferentes formações, que vão saber argumentar alguma coisa, sabe, da vacina e de tudo. Então, esse aqui é o nosso cronograma. Tá? Eu gostaria de salientar aqui a portaria da Prograde, das ADEs, né?
aulas, atividades domiciliares especiais. Então, aqui no artigo 15, olha lá, a participação dos estudantes, exclusivamente a dessa, será verificada de acordo com o acompanhamento e realização das atividades propostas. Tá? Então, a avaliação que nós fazemos aqui, a gente chama de continuada ou processual, um processo ao longo do semestre, tá certo? Então, não é aquela coisa de, como a gente fez tanto tempo no Biomol, sabe? Aula, 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 prova. Aula, 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 prova, tá certo? Que funciona, mas eu quis evoluir, tá certo? Ainda mais agora, de acompanhar o desenvolvimento de vocês em termos de no que nós estamos falando, quais as dúvidas, o que está pegando, tá certo? Como que a gente pode refletir algumas questões que eventualmente vocês vão trazer, sabe? Vamos falar um pouco de, sei lá, de alimentos transgênicos, ou então, olha, eu assisti uma série lá do Netflix que tinha lá um DNA criminal, não sei o quê. Então, tudo isso, tudo que a gente pode trazer da nossa cultura pessoal, da nossa vivência, enriquece e desmistifica muito da ciência mais detalhista que a gente vai estar vendo aqui. Tá? Então, a presença nas atividades síncronas não deve ser uma exigência para avaliar a participação, e não é, tá certo? Então, isso, pessoal, também a gente vai aprendendo, porque você faz uma atividade síncrona, aí assim, no primeiro dia de aula tá lá, X pessoas. Aí no quarto período de aula, na quarta aula já diminui pela metade, e parece que as pessoas vão desaparecendo ao longo do semestre, tá certo? Mas aí você vai aprendendo, porque a Prograde, por exemplo, fez uma pesquisa que saiu no primeiro semestre com todos os estudantes da Unifesp de graduação de todos os campi, tá certo? E eles viram o quê? Que 20% dos alunos participavam das atividades síncronas, como a gente está fazendo aqui agora, mas 80% dos alunos tomavam conhecimento da atividade síncrona. Por quê? Porque os 20% assistiam e os 60% assistiam a gravação, tá certo? Por isso que nós estamos gravando, tá certo, esse vídeo, porque vai ficar disponível, tá? De repente, olha, hoje eu não posso, eu tenho que trabalhar, pandemia, alguma coisa, tá certo? Então, não vou poder estar lá no síncrono, né? Então, você vai poder assistir depois. O importante para nós é que você traga as dúvidas, que você interaja com o seu grupo, tá certo? E eu não tenho como ficar averiguando um por um. Então, quando eu falo que a gente é parça, é nesse sentido, né? Sinergisticamente, tá? Eu vou ter esse feedback do acompanhamento de vocês e eu dependo muito de vocês interagirem com a gente, tá? Então, recomendo-se fortemente a participação dos estudantes em atividades síncronas. E aí, eu já vou falar logo em seguida como que a gente, o que é o Senado Molecular e como ele estimula isso. Bom, a avaliação que a gente faz, então, ela é continuada, processual ou formativa, tá? São todas essas, são sinônimos, porque o outro tipo que a gente faz é avaliação somativa. Vai lá, faz a prova, tá? E a Biomol, se vocês perguntarem para o pessoal que fez presencial, gente, eu, como coordenador, a gente chegava na metade do curso, eu dava uma prova com 10 questões dissertativas. Você imagina essa prova? O pessoal ficava com dor na mão de tanto escrever, e eu com dor no olho de tanto corrigir. Funcionava? Funcionava, porque eu percebia no meio do curso quem estava pegando a matéria, quem estava mais desgarrado. Tá? Então, na Biomol, nós sempre trabalhamos, eu como coordenador, faz tempo que eu sou coordenador, com o princípio de reprovação mínima. Tá certo? Por que isso, pessoal? Porque nós damos muitas oportunidades, no bom sentido do termo, ninguém está fazendo favor para ninguém, para que vocês possam interagir, sobretudo agora, no período da pandemia, aonde a gente não sabe o que pode acontecer, tá certo? Minha mãe, por exemplo, ela foi internada semana passada, tá? Ela mora no interior, foi uma coisa terrível, sabe? E aí, ontem ela teve alta, tá? Então, imagina meu coração como que está, como eu não estou aqui animado de dar essa aula, apesar de estar super gripado, Covid negativo, mas estou gripado. Então, isso todos nós passamos, tá, pessoal? Então, não se isolem e busquem esse contato com a gente, com a monitoria. Nós estamos muito abertos para poder conversar e que vocês adquiram as habilidades da Biomol, tá? Que vocês vão usar nas outras UCs, na vida profissional e na vida pessoal. Tá? Então, os critérios de avaliação, vai ter seminário e tal,
E o seminário é um vídeo seminário, tá? Realizado em grupo, eu já vou detalhar isso, equivale a 40% da avaliação, tá? Aquela avaliação para passar ou não, né? Depois tem a resolução dos questionários, 40% da avaliação total, tá? Então, questionário pode ser, por exemplo, até eu atribuí lá, assinatura, eu acho que eu atribuí, ou não sei, para assinar o termo de responsabilidade. Mas, por exemplo, tem um vídeo que eu vou falar para vocês assistirem, tá? Assistiu o vídeo, concluiu, ganhou lá a nota que está colocada, tá certo? Então, o que importa, na verdade, não é a nota, é o empenho de vocês de se interessar, de fazer atividade, e vocês vão ver trazer as reflexões para o nosso Senado molecular, tá certo? E vocês têm ainda uma autoavaliação, tá? Que vai corresponder a 20% da avaliação total, que é vocês julgarem como que foi a aquisição das habilidades para vocês, tá certo? E aí, mas como que tá? Eu consigo isolar um DNA e fazer uma análise, tá certo? Você vai lembrar, mas isso aqui eu acho que, antes de fazer, né? Acho que não está tão claro para mim, porque a avaliação é assim, habilidade adquirida, parcialmente adquirida ou não adquirida, tá certo? A gente vai falar disso mais para frente, mas aí é realmente essa questão de vocês fazerem essa autoavaliação que eu acho muito importante, tá? E vamos lá, ó, sugestão, né? Então não se isole, tá? Comunique conosco, tá? O ano passado a gente já passou por todas as questões, né? Gente que perdeu entes para Covid, tá? E que depois veio falar com a gente, olha, vamos junto, estamos junto, tá? Então, comunique-se conosco, entre vocês, tá? A Biomol está sempre pronta a acolher as dúvidas, questionamentos, sugestões, dificuldades. Então, os canais de comunicação, né? Grupo de WhatsApp, vocês podem falar diretamente comigo por e-mail e, definitivamente, pessoal, juntos somos mais fortes. E eu digo isso por quê? Porque nós estamos vendo uma situação muito alarmante, né? Se a gente pensar econômica, a violência urbana, a degradação do meio ambiente, tá? Então, tudo isso é um aspecto muito destrutivo. E nós assumimos, eu assumo para mim, eu gostaria de trazer vocês também para isso, de que vamos dizer assim, a parada dessa destruição e a reconstrução disso tudo depende de nós, tá certo? Porque nós estamos na universidade, não é querer se achar melhor, mas nós estamos num ambiente que tem um nível, tá certo, de civilidade, de construção de conhecimento, que favorece o quê? A diminuição das desigualdades, tá certo? A gente poder preservar a nossa natureza, a gente poder melhorar as condições de vida, tá? Então, isso é algo que é o que eu costumo falar. Falo, gente, não vamos ver a vida como Netflix, tá certo? A gente assistindo a TV parado ali, eventualmente comendo alguma coisa e vendo a vida passar numa tela. Não, nós somos personagens desse Netflix, tá? Nós agimos e tudo de bom que vai acontecer e vai acontecer, vai ter a nossa força, o nosso empenho lá, tá? Então, as aulas assíncronas que vão sendo postadas, né, em média 30 minutos, tem uma ou outra que são mais de 30 minutos, aí o pessoal dá uma reclamada, mas vocês vão ver, eu gravei essas aulas no ano passado, então tá lá, aula Biomol 2020. Ignora, edita, tá certo? Porque aí, o princípio da sustentabilidade, falei, vou aproveitar os vídeos que estão gravados, porque vocês assistem o vídeo, vocês podem aumentar a velocidade para ver em menos tempo e, sobretudo, marcar as dúvidas, tá certo? Porque aí vai assistir o vídeo, vai fazer o formulário de questões, que a gente já vai falar, e nós vamos discutir isso tudo na aula, tá? Na nossa aula síncrona. E as aulas assíncronas, isso aqui é importante também. Nós estamos fazendo agora 2 horas de aula síncrona, tá? E às 10 horas acaba. Então, a aula síncrona, ela acaba quando dá as 2 horas de aula síncrona. Por quê? Porque na portaria da Prograde, nós podemos oferecer até 2 horas de aula síncrona, e ponto. Tá? Então, eu respeito muito isso. E o que eu sinalizo como final da aula síncrona? Para a gravação. Não significa que deu 2 horas de aula, todo mundo desliga, acabou. Não é isso. Vocês podem, deu 2 horas, eu posso até dizer, vai fazer o Forms, vai olhar a aula, porque quanto mais vocês aproveitam as 4 horas da UC,
menos interferência tem no planejamento de estudo de vocês com todas as outras UCs que vocês estão fazendo, tá certo? Então, tem uma coisa que é assim, acabou as 2, não é hoje, mas a partir da próxima aula, no final do mês, vai ser isso. Acabou as 2 horas do síncrono, o que acontece? O pessoal sai, aí começa o assíncrono. E o que é o assíncrono que nós temos aqui na Biomol? O assíncrono é a pessoa fazer o que ela quer. Tá certo? Tudo bem, vocês sempre vão fazer o que quer, mas, por exemplo, acabou o síncrono, eu quero ficar mais um pouco, conversar com o professor, tirar uma dúvida que eu não entendi na aula naquele momento, ou falar de uma iniciação científica, falar de alguma outra coisa de biomol, tá certo? Então, eu vou estar aqui. O que acontece? Nesse período assíncrono, vamos supor, das 10 ao meio-dia, a partir da próxima aula, eu estarei na sala, a sala não vai ser fechada, tá certo? Eu chego para a monitora ou monitor e falo, ó, acabou 10 horas, falo, monitor, por favor, libera o link dessa sala para o WhatsApp das turmas da farmácia do integral e da farmácia noturno, tá certo? Qualquer aluno ou grupo de aluno das outras turmas pode entrar, tá certo? E, eventualmente, conversar do seminário, resolver dúvidas, tá? Isso eu considero como assíncrono. Eu não quero, tá certo? Vou fazer outra coisa, eu quero fazer sozinho, faz, tá certo? Mas a gente dá a possibilidade de ter esse momento aonde vocês possam ter acesso. Então, vocês da biologia, no momento assíncrono, vocês podem entrar, por exemplo, de segunda-feira, das 16 às 18, a qualquer momento, na sala onde foi dado o síncrono da farmácia do integral. Ou quinta-feira à noite, das 21 às 23, que o professor vai estar lá. Eu fico com a hora que, vamos supor, já acontece, o pessoal fica conversando, a gente fica, sai todo mundo da sala. O que eu faço? Desligo a câmera, desligo o microfone e estou aqui. Daqui a pouco vocês vão ver a foto do meu ambiente aqui. Qualquer pessoa que entre ali e fale, professor Júlio, eu já venho aqui, já abro, a gente já começa a conversar. Tá certo? Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. O ano passado teve isso, o pessoal da biologia tinha que trabalhar, gente, para poder se sustentar nessa pandemia, tá certo? Então, não tinha problema para poder assistir a aula no horário da UC da biologia. Então, apareciam à noite, tá certo? Então, nesse caso, também venham falar com a gente. Bom, tá aqui o meu ambiente de trabalho, né? Eu estou falando com vocês daqui, tem essa lousa onde vai acontecer algumas coisas, essa TV aqui onde eu gravei as aulas assíncronas, tá? E as premissas da Biomol que eu assumi, tá? Então, a empatia com os alunos e o momento da pandemia, tá? Eu não coloquei ainda, porque eu não tive tempo, fiquei muito doente, mas eu vou fazer tem um formulário que é uma avaliação inicial de vocês, que você entende por Biomol, como que está o seu estado psicológico, tá certo? Porque o estado psicológico nosso está abalado, tá certo? De alguma forma, ou menos ou mais, o meu está abalado, tá certo? Então, a gente, juntos somos mais fortes, vai desse lado também. Mas a gente tem que entender, sabe, o momento que a gente está vivendo. A gente não está aqui num mundo virtual da Alice no País das Maravilhas, tá certo? Onde a gente faz de conta que está tudo bem. Não é assim, né? Então, olha, eu estou com dificuldade de organização, estou com dificuldade de ter um ambiente de estudo na minha casa, tá certo? Tudo isso a gente leva em consideração, e aí pelos canais de comunicação, falem com a gente, tá? Confiança nos alunos. Eu confio em vocês, tá certo? Confio mesmo, eu sei que vocês estão aqui, gosta, não gosta da Biomol, se não gosta, alguma coisa vai achar interessante, porque é bom para a formação de vocês, tá certo? Então, daqui a pouco eu vou falar, vamos supor, para a aula, vamos supor que tivesse aula semana que vem, né, que não vai ter. Eu coloco lá no Classroom de vocês o vídeo assíncrono e o formulário de questões, tá certo? E na aula da semana que vem, nós vamos discutir as questões que foram propostas no Senado Molecular, que vocês vão ver daqui a pouco o que é, tá? E vocês terão 3 semanas para responder, tá certo? Por quê? Porque o ano passado eu fui mais flexível, na verdade foi totalmente flexível, nós tinha até o fim do semestre para poder fazer as atividades, tá? Agora não, são 3 semanas, que eu acho que é um tempo muito razoável para vocês não se sentirem estressados, pressionados. Eu tenho que fazer o formulário para a semana que vem. Não, você tem 3 semanas. Então, isso significa o quê? Que se a semana que vem eu vou discutir as questões que eu vou ter que fazer, que eu vou ter mais 2 semanas para fazer,
Tá certo? Então, o que eu faço, gente? Eu vou ter as respostas do formulário, tá certo? Pode ser. Se você vier assistir, você faz o formulário lá na hora, tá certo? Para mim, o importante não é que vocês falem, eu vou marcar verdadeiro aqui, porque eu vi lá que é verdadeiro. Vocês não têm interesse nisso. Vocês querem saber por que é verdadeiro, tá certo? Aquele argumento que a gente está discutindo. E qual a contextualização que tem por trás daquilo ali, para o universo do biólogo, para o universo do farmacêutico, para o universo do professor da licenciatura, tá? Então, buscar o dinamismo e animação nas aulas síncronas é isso que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Eu também já assisti a aula, como falei para vocês, você está lá, fechadinho o microfone, aí você está assistindo, aí você começa a ficar assim, aí você fala assim, não, peraí, eu estou ouvindo tudo, aí você fecha o olho, fala, não, mas se eu só ouvir, não tem problema, eu continuo, não tem nada para ouvir, eu estou ouvindo. É normal, pessoal, é normal. Tá certo? De repente você fala assim, olha, deu um sono aqui, não consigo mais. Está gravada a aula. Tá certo? Então, esse dinamismo você pode ter aqui nesse momento, mas você vai ter também na gravação. Os canais de comunicação abertos, nós já falamos disso. Como engajar vocês? Esse esquema que eu falei. Né? Então, assistir a aula assíncrona gravada, eu também coloco o PDF das aulas, tá? Que foram usadas aqui para gravar o síncrono, tá? E o formulário de questões. Uma semana depois, a gente vai discutir isso tudo no Senado Molecular. E o que é o tal do Senado Molecular, gente? O Senado Molecular, primeiro, nós assumimos aqui um compromisso, tá? Eu com vocês, que é o seguinte, pessoal, pelo menos um representante de grupo tem que participar do Senado Molecular, tá certo? Então, o Senado Molecular, ele corresponde a essa instância, tá? Ele é inspirado no Senado Galáctico do Guerra nas Estrelas, tá? Então, vocês divididos em grupos, tá certo? Nós estamos aqui, ó, agora, no síncrono, né, no ambiente do Classroom, tá certo? Quando vocês estiverem divididos em grupos, vocês estarão em contato entre vocês por um grupo do WhatsApp, tá certo? E aí, também um exercício democrático, tá? Que é tão fundamental, vocês autogerirem o grupo. Então, olha, eu quero que todo mundo passe, seja senador ou senadora, pelo menos uma vez ao longo do semestre. Tira no par ou ímpar, vê a disponibilidade. Então, olha, hoje em dia, é uma pessoa X do meu grupo que vai ser o senador, tá certo? Aí eu falo, olha, tudo bem, então vai lá para o Senado Molecular, eu vou estar no WhatsApp, mas eu vou estar deitado, tá certo? Qual o problema, gente? Eu estou lá deitado. Aí a hora que vem as perguntas, que vai a pergunta para o grupo, o senador coloca lá, peraí, professor, eu preciso de consultar os outros membros do grupo. Vai lá para o WhatsApp, você está lá, abre um olho só, peraí, isso aqui eu sei, e ajuda, tá certo? Então, tem que ter esse compromisso de pelo menos um representante. Por quê, pessoal? Eu não tenho a expectativa de falar, nossa, eu quero ter os 55 alunos todo dia, em todas as aulas síncronas. Não é isso. Vocês podem assistir a gravação depois. Mas a gravação do síncrono, ela acontece e ela é motivante, ela aparecem coisas a mais, ela é legal, quando eu tenho vocês aí, para a gente poder fazer a discussão. E pelo menos um do grupo, né, tem que aparecer, e isso não vai doer para ninguém, é bem interessante, viu? Então, não existe dúvida tola, as dúvidas... Tá, então agora eu vou mostrar um vídeo para falar melhor como que funciona o tal do Senado Molecular. Espera aí. Tem alguma coisa aí? Ana, tudo ok? O pessoal está aí? Ainda não. Tá todo mundo aí, né? Uhum. Vamos lá. Gente, se tiver chato, vocês podem falar. Dá para ver agora? Sim. Tá, então vamos lá. É um vídeo rápido, tá? Que eu mandei Gravei na sexta-feira, gente, antes de eu ficar péssimo da gripe. 5 minutinhos, rapidinho. Aqui a gente vai ver o que é o Senado Molecular. Esse trabalho foi apresentado ao Congresso Movimentos Docentes, Ensino Híbrido e Novas Perspectivas da Educação. Tem como título Engajamento no Ensino Remoto para a Construção de Conhecimento durante uma viagem interplanetária. A disciplina de Biologia Molecular foi oferecida para alunos de graduação em Biologia e Farmácia da Unifesp Campus Diadema, totalizando 115 alunos. Eu sou o professor Júlio, coordenador da disciplina, sou farmacêutico e tenho aprendido a ser professor no chão da sala de aula. Algumas premissas
que nós adotamos é o estabelecimento de empatia com os alunos e o difícil momento da pandemia, atentando para fragilidades psicológicas e dificuldades tecnológicas dos alunos em termos de sinal de internet e equipamentos de celular e de computador para acompanhamento das aulas remotas. Buscamos um dinamismo nas aulas síncronas, que sempre foram gravadas, e a avaliação da disciplina continuada ao longo do semestre. Para poder, então, dinamizar as relações e a construção de conhecimento no ensino remoto, nós estabelecemos o Senado Molecular. No Senado Molecular, os alunos, então, dividiram-se em grupos, as reuniões do Senado Molecular acontecendo, então, dentro do ambiente virtual de aprendizagem do Google Meet, e cada grupo de alunos relacionando-se entre si através de grupos de WhatsApp. Dessa forma, podemos, então, estabelecer discussões sobre os temas vistos ao longo do semestre. No Senado Molecular, adotamos que a dúvida de uma pessoa dentro do grupo é a dúvida do grupo. E a dúvida dos grupos são dúvidas de todos. Não existem dúvidas que não sejam importantes, não existem dúvidas tolas. Sempre no sentido de estimular os alunos a essa comunicação. E tivemos, então, essa disciplina como tema Biomol vai a Marte. O Senado Molecular foi inspirado do Senado Galáctico de Guerra nas Estrelas e acreditamos que outras dinâmicas possam ser estabelecidas a partir de produções cinematográficas ou para a televisão que possam, então, dialogar com a cultura dos alunos, para poder justamente fazer desse momento algo construtivo e interessante. Então, as aulas síncronas, né, no Senado Molecular de 2 horas, tá, gravadas na plataforma Meet, para que, eventualmente, alunos que não participaram desse momento síncrono pudessem assistir o vídeo e, assim, acompanhar corretamente a disciplina. Aqui temos um exemplo do Senado Molecular, como acontece na última questão do tempo do tempo, além de trazer informação sobre aspectos básicos da regulação da expressão genética dos biológicos. Esse conhecimento da regulação da expressão também permite investigar e propor soluções para outras questões, como doenças genéticas e ações biotecnológicas. Então, essa é uma questão mais complexa, mas que ela permite a gente integrar várias coisas. Voltamos lá, por gentileza, senadora Gabriela, do Oi. Essa questão também é verdadeira, porque trouxe inúmeros para a medicina, para a regulação genética, e acho que é uma coisa bem importante para a população em geral. Então, para a doença genética, uma aplicação biotecnológica, por exemplo, entender que o gene da insulina tem controle. Se eu quiser fazer a insulina humana recombinante com bactérias, eu tenho que fazer o quê, gente? Produzir o cDNA a partir do RNA mensageiro. Então, é legal isso, né? Quando o conhecimento da pesquisa básica não só permite a gente avançar, né? O difícil da ciência, do conhecimento, mas também essas obrigações têm esse objetivo de melhorar a vida e promover soluções para a regeneração do planeta, né? Só tem mas se eu chegar em Marte, a gente vai ver o que vai acontecer lá. Bom, no início de cada aula, eu colocava, então, um vídeo relacionado ao tema viagem espacial para poder trazer aquele início agradável da aula de 5 minutos inicial, quando os alunos entravam na sala de aula. E eu produzi um filme, Biomol vai a Marte, integrando conceitos da disciplina, né, e procurando valorizar o esforço coletivo e construtivo em momentos desafiadores. Seja avançar a disciplina, o semestre, para a construção de conhecimento, seja juntos ultrapassarmos os desafios da pandemia de Covid-19. Temos aqui o link do vídeo que está no YouTube, vocês podem ter acesso a ele pelo resumo do congresso. E, finalmente, eu gostaria de render minha homenagem a Paulo Freire, colocando uma frase dele, que eu acho linda: não se pode falar em educação sem amor. Paulo Freire
patrono da educação no Brasil, Paulo Freire, que é festejado pelos 100 anos do seu nascimento. Viva Paulo Freire! Pronto, pessoal, aqui é para a gente ter, então, essa visão, né, do Senado molecular, dessa dinâmica, né, que a gente falou. E aí, tem uma coisa interessante que vocês viram, né, que eu tenho o globinho ali, né, e até era engraçado, porque... deixa eu ver vocês um pouco, vai, também não vou ficar aqui, eu quero ver vocês. Se você fica falando aqui, não vê ninguém. Deixa eu parar um pouquinho. Parei? Não, parar aqui. Eu ia falar, começava a aula, tá aqui, quer ver, ó? Aí eu pegava, aqui, ó. Aí eu pegava, gente, aí os alunos falavam, eita, vai começar o bingo. Aí eu falava, pelo amor de Deus, não falem nisso, que se isso vaza para algum hater, ele vai desvirtuar, falar que a gente está fazendo cassino aqui. Mas no final das contas eu adaptei, isso aqui é um globo molecular, tudo é molecular. E por que isso, gente? Porque dentro dessa questão da dinamização, não adianta eu chegar aqui e falar, gente, então agora... essa questão aqui, vamos discutir. Quem que vai falar? Aí pronto, aquele silêncio sepulcral, né? Porque você fica ali, será que alguém vai falar? Então, não, gente, isso aqui é programa de TV, mais ou menos, né? Porque eu já estou preparando, eu falo aqui, depois eu falo, gente, peraí, só um minutinho, aí eu vou ali vender cogumelo da lua, sabe? A gente tá ficando assim, gente, é assim. Vocês ainda que estão jovens, eu tô na cara já um maracujá de gaveta, né? A gente vai pegando essa dinâmica. E então eu vou voltar lá, aqui no Senado. Cadê? Tá, vai dar 9 horas, ainda tá ok. Estamos com uma boa audiência, porque não pode perder audiência, gente. Programa chato, vocês apenas na hora. A gente sabe como que é. Né? Você vai dar uma aula, tem que animar. Vamos voltar lá para a nossa aula. Então, já falamos do nosso Senado aqui. Sim, esqueci de falar. Por que essa questão do sorteio, pessoal? Porque eu aprendi com vocês. Aprendo muito com vocês. Quantas rifas já não comprei? E isso lá desde o começo, né? A semana passada eu fiz 15 anos de contratado na Unifesp. Então, assim, não existia nada na época, né? Não existia Facebook, não existia Instagram, não existia nada. Mas eu sei que agora, quando tem rifa, vocês fazem a transmissão pelo Insta para sortear os números. Aí eu olhei aquilo e falei, mas isso é familiar para os alunos. Né? Então, beleza, vamos sortear sortear os grupos, né? Vão falando. Agora, tem uma questão, pessoal, que é a seguinte... que pode acontecer, a gente tem que ficar atento. Já aconteceu isso, de virem falar para mim, olha, eu tenho um grupo de 6 pessoas, aí vem falar, professor, só que é o seguinte, só tem eu e outra pessoa que estamos participando do grupo. Né? Então, só tinha 2 pessoas que apareciam no Senado, só tinha 2 pessoas para poder resolver as questões, tá certo? Então, envolver o grupo. Como eu falei para você, de repente eu estou deitado lá, sabe? Sei lá, dormi mal ontem, quero dormir mais um pouco, mas eu estou com o celular na mão. Se vier alguma coisa do Senado, eu estou com o meu grupo ali no WhatsApp. Tá? Então, vamos dinamizar isso. Detalhe, o grupo do Senado Molecular é o grupo do seminário, que nós vamos entrar agora, que é uma coisa bem interessante. Olha lá, pessoal, os seminários, vídeo seminários, tá? De 15 minutos, mais ou menos. Aqui não é 4-6, tá certo? Já tá. Preciso atualizar isso aqui, porque ontem falando com o pessoal da farmácia do Integral, gente, nós estamos com 324 alunos matriculados na Biomol. Tá? Então é bastante gente. Então fica inviável o grupo muito pequeno, nós vamos fazer de 6 a 8. Tá? Depois a Ana vai falar disso, como que para nós nos organizarmos. Então, como que foi, gente? O ano passado, eu estou refazendo, porque foi uma experiência interessante, eu mandei um e-mail para todos os docentes do campus, são 200, sei lá, quase 300 docentes, falando, olha, eu sou professor da biologia molecular, se por acaso você trabalha com alguma coisa de biologia molecular e tiver interesse, me manda o PDF do artigo, né, dos colaboradores, um artigo da sua lavra, né,
para a gente poder utilizar no seminário com os alunos. E foi muito legal, porque os colegas não só contribuíram, como gostaram da ideia. Tá? Então, eu recebi os artigos, né? Tem aqui os professores, a gente vai ver. E o que eu fiz? Eu, professor Júlio, eu fiz a desconstrução desses artigos, tá? Dei um trabalho, seria até interessante se vocês fizessem, mas ia ocupar muito tempo. Falei, não, então isso eu vou fazer. Tá? Então, aqui, olha, eu solicitei os artigos, veio aqui dos professores pesquisadores do nosso campus de Diadema, tá? Eu recebi o PDF dos artigos construídos, tá? Aquele PDF do artigo. Aí, eu fiz a desconstrução, que eu vou mostrar para vocês o que é. E isso tudo é oferecido para vocês, para o grupo, para que vocês possam fazer, então, a reconstrução do artigo, tá certo? Eventualmente você desconstrói e reconstrói, a gente vai ver que vai ter coach para isso, tá? E aí a questão não é fazer um artigo, apresentar um artigo, como seria um artigo da pós-graduação. Na pós-graduação, a gente começa lá no título e vai até o final, esmiuçando tudo. Não é. O objetivo aqui desse seminário é botar em destaque como a biologia molecular, como as técnicas de biologia molecular se prestam, são úteis para abordar questões científicas, as mais diversas que a gente vai ver. Então, tá aqui, olha, 27 eu selecionei, né, de 27 professores, 33 artigos, e eu peguei cada um desses artigos e fui desconstruindo. Então, aqui, depois vocês podem aumentar, eu vou mandar, tem todas as metodologias, aqui são os professores. Então, se você pegar em algum lugar aqui que eu não vou conseguir enxergar, sei lá, PCR, não, que não é PCR, extração de DNA, você vai poder ver quais os artigos que utilizaram aquela técnica, tá certo? Eventualmente pode ser o artigo de um colega que vai apresentar na turma de vocês, tá certo? Então, olhar como aquela técnica pode servir para você abordar diferentes questões científicas. Tá? Então, olha aqui os assuntos que a gente tem, né? Eu desconstruí em assuntos gerais, tá certo? E aqui, como a gente está numa equipe, numa turma multidisciplinar, como eu falei para vocês, a maior parte são alunos da bio, mas tem da engenharia química, tem da química, tem da licenciatura, olha lá, biofármacos, biologia do desenvolvimento, epigenética, filogenia de plantas, olha lá, eu gosto de plantas, filogenia e evolução, tá certo? Eu gosto mais do universo da biomédicas, inflamação, interações, reprodução, taxonomia de anfíbios, taxonomia de plantas, então diversos assuntos que vocês vão estudar isso, né? E as pesquisas relacionadas a isso. Então, lagartos, tem queratinócito, tem do fungo aquático, isso aqui é o meu doutorado, tem do cancro cítrico, que é o meu pós-doc, biodiversidade amazônica, tá certo? Então, tem vários temas. E as metodologias que eu também desconstruí, tá certo? Então, tá aqui todo dot blot, duplo híbrido, cromatografia. Então, aqui nós temos metodologias não só de biologia molecular, mas de outros tipos de metodologia, de bioquímica, eventualmente de química, tá certo? E aí, no paper, o foco são as metodologias de biomol, tá? E vocês vão adicionar alguma outra metodologia para poder contar essa história, tá? Então, mais metodologias, e aqui fica, né? Supere seus limites, amplie suas habilidades e eleve seu potencial, tá? Então, como isso, gente? Vocês vão fazer coach comigo, tá? Então, eu sou o coach de vocês, nós vamos fazer por agendamento naquele período assíncrono, tá certo? Olha, professor, a gente tem esse horário aqui do assíncrono, sei lá, do noturno, beleza, aparece o grupo, não precisa ser todo mundo, mas na medida do possível todo mundo, ou uma boa parte, porque aí nós vamos conversar. Professor, e aí? Olha, a gente viu isso, viu aquilo, o que o senhor acha? O que a gente pode colocar? Como que fica? Sabe, coach é isso. E mais, como os papers são dos nossos professores da Unifesp Diadema, vocês podem ainda, se quiserem, alguns grupos do ano passado fizeram isso, agendar com os autores. Olha que interessante, de repente, você falar com o professor que fez aquele estudo, tá certo? De repente, saber de além do resultado que está lá, sabe? O cara foi lá na Amazônia. Professor, mas e aí, conta um pouco dessa história, como que foi essa expedição? Sabe, eu sou estudante de biologia raiz, né? Eu gosto de ir para o campo, de fazer nananã.
né? Então, assim, a possibilidade desse diálogo não é obrigatório, nada é obrigatório. Então, vai ter esse coach, tá? Porque uma das coisas que eu procuro promover, e não é fácil, mas eu faço questão de desenvolver, é o ensino personalizado, tá? Então, por personalizado é isso, eu vou atender um grupo de alunos, eu posso atender um aluno. Professor, eu não estou conseguindo entender, a Biomol não está entrando na minha cabeça. Certo? Beleza, então aparece lá no assíncrono que a gente vai olhar em detalhes. Se precisar, gente, eu dou a aula só para você, para o aluno que está com dúvida. Tá? Nós estamos aí para isso. Tá? Outra coisa também interessante são o Biomol News. Eu inventei muita coisa no passado, foi uma loucura. Desculpa. Então, eu já coloquei, inclusive, lá como atividade para vocês verem a entrevista que eu fiz com a professora Paula Carolei. Tá lá. Esse conta até ponto, se eu não me engano. Tá? Então, a professora Paula Carolei, ela é professora da Unifesp, ela é professora do TED, que é um curso de design educacional, focado em ensino à distância. E ela é uma referência no Brasil, tá certo? E ela é muito legal. E nessa entrevista, gente, eu achei muito interessante porque ela me inspirou muito, a professora Paula. Eu assisti muitas palestras o ano passado, quando entramos no remoto, para poder desenvolver isso que a gente está fazendo agora. Outras coisas vieram de tentativas, de experiências que eu já tinha feito no presencial. E aqui é uma conversa com ela, de aproximadamente 25 minutos, que eu acho muito enriquecedor, tá certo? Não só para entender o que a gente vai fazer, a filosofia aí do nosso curso, mas também para vocês, de repente, para apresentar um seminário, tá certo? A gente tem alunos, tem ex-alunos da biologia, que hoje em dia são professores top, professoras top, tá certo? Que foram fazer uma licenciatura, ou que sem a licenciatura foram dar aula numa escola particular, tá certo? Então é um motivo de orgulho. E uma outra entrevista que a gente vai ver mais para frente, que é na linha de frente com a Covid, tá? Minha amiga tá até naquela foto lá em Paris, que ela estudou, fez doutorado no mesmo instituto que eu fiz o meu primeiro pós-doc. Né? E aí, lógico, gente, você tem que entrar no ritmo aí, ó. Me caracterizei, sabe? Um jornal, âncora do jornal, né? Fui fazendo lá. Tem que dar uma animada, né? E ela, a Marília, trabalha fazendo diagnóstico de Covid, tá certo? Então, assim, ela falou muita coisa legal quando tiver aula de PCR, tá sempre buscando essa contextualização para não ficar só no conteúdo. Ah, a enzima faz isso. Não, sabe? Não. E aí, o que a gente faz com isso? Para que serve? Tá? Bom, laboratório, gente, não temos laboratório didático. Estamos no remoto, tá? Isolados na pandemia. E as práticas, tá? Procuramos soluções para isso. Então, uma delas foi produção de vídeo de experimentação em bancada. E aqui foi a professora Eliana e o professor Rodrigo Tamura, junto com a monitoria do ano passado, que gravaram esses vídeos. Bem interessante, tá vendo? São vídeos curtos que eu vou colocar para vocês na medida que for aparecendo. Por exemplo, PCR, vocês vão ter disponível esse vídeo de PCR, daí Western blot, RNA, mini-prep. Professor, mas tudo bem, eu vou assistir, mas não vou estar lá fazendo no laboratório. Tudo bem, mas você vai estar assistindo como se faz, tá certo? Ano que vem, oxalá, né, a pandemia passou, nós vamos voltar, a gente já tem um papo aí dos professores, de repente fazer curso de verão, voltado para a prática, ou eu gostei tanto da Biomol, tenho interesse, vou fazer uma IC, tá certo? Eu vou chegar lá e vou ver esses equipamentos, eu já vou ter tido pelo menos visual de ver para que serve isso. E esses vídeos também, pessoal, porque além disso, e é uma coisa que vem até da professora Paula Carolei, ela trabalha com gamificação, então a gente já vem trabalhando um pouquinho com gamificação da Biomol, né? E o professor Rodrigo Tamura, que é genial, ele já tinha feito um jogo de tabuleiro, gente. Eu tenho uma UC, que é a Biomol 2, que é a eletiva, e ele fez um jogo de tabuleiro uma vez. Mas agora, no remoto, ele fez um escape room, tá certo? Então, no escape room, chama Escape da Pandemia. Então, começa o jogo, tem 2 ambientes. Aqui é a unidade Conforja da Unifesp, a central de aulas e o prédio de pesquisa. Tá? Então, primeiramente, vocês vão para a central de aulas, só que a gente não pode estar dentro da sala de aula, todo mundo, porque não pode aglomerar, estamos na pandemia. Então, vocês vão ter a aula aqui para poder ver os vídeos,
vocês já terão visto antes, podem rever, nesse ambiente, tá? Que já é um sonho meu de, quando voltar o ensino presencial, eu quero fazer aula aqui, gente. Imagina a gente aqui, sentado ali com o caderno, conversando, sabe? Eu acho que a gente tem que extrapolar um pouco também da sala de aula para poder criar novos horizontes, criar novas dinâmicas, né? Para poder enriquecer o conhecimento. Então, assistiu os vídeos, estou adquirindo conhecimento, porque você vai ver o que vai acontecer com você. Assistiu os vídeos, agora você responde um formulário sobre diagnóstico molecular da COVID, tá certo? Se você responde o forms, ok, beleza, então agora é o desafio. No jogo, vocês são trancados dentro de um laboratório, tá? Onde tem um paciente com COVID. Então, você está lá todo paramentado e você tem que diagnosticar a COVID e fazer uma vacina em 60 minutos. Tá? E você joga e aí você tem que sair de dentro. Outra coisa que a gente faz na aula de laboratório é manipulação do DNA. Tá certo? Então, pega lá, vamos cortar o DNA. O DNA, gente, é uma molécula, é uma dimensão muito pequena, é muita abstração. Sabe, a biomol tem essa questão, né, de você tem que ficar imaginando, e às vezes isso é difícil, ou, sabe, eu não gosto, tem que imaginar. Aí o que aconteceu? Em 2018, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu criei esse kit de clonagem, tá certo? Então, o DNA, ele se transformou em papel. Então, a gente corta a enzima, a gente vai ter aula disso de enzima, com a tesourinha, tal, e a gente fez a aula na casa de madeira. Olha, foi uma coisa tão legal. Os alunos ali interessados. Tá, tudo bem, mas e aí? O que a gente faz agora? Aí, quando o ano passado, eu falei, não, eu não me conformo de não ter o ateliê de clonagem, né? Aí eu desenvolvi o kit, que ele se resume, gente, a essa figura aqui impressa numa folha de A4, tesoura e durex. Com isso, a gente manipula o DNA com as mãos, a gente consegue fazer a nossa engenharia genética, tá certo? Montar tudo que a gente vai ver na aula, tá? E aí também, nós vamos conversar, o dia que for fazer o ateliê, a gente vai ter um dia dedicado para o ateliê. Eu vou falar antes, falar, pessoal, quem tem dificuldade de imprimir uma folha de A4? Depende, você tem, professor, estou sem impressora, não tem problema, manda um e-mail para mim, eu mando um SEDEX para sua casa com essa folha impressa para você poder fazer. Tá? Ninguém vai perder a oportunidade de fazer. Se não quiser fazer, não tem problema, vai assistir no vídeo, mas eu acho que vocês podem ter vontade de fazer. Tá? Então, tem aqui o protocolo, tá certo? Nós vamos fazer o protocolo, isso aqui eu fiz aqui na minha lousa, que está aqui atrás de mim. Né? E aí a gente faz as digestões, faz as construções, aí depois a gente marca como que seria a análise das construções na eletroforese, coisas que a gente vai ver na aula. Bom, alguma dúvida, Ana? Por enquanto, não. Tá. Pessoal, então agora é a última parte, são poucos slides, tá? Que eu vou falar um pouquinho daí do que é a biologia molecular e encerrando. Fiquem só um pouquinho, tá? Porque eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho. O professor fala muito, mas é para manter esse dinamismo, né? Aliás, pobre garganta, mas está indo. Né? E aí a gente conversa um pouquinho, porque vocês essa turma, né, que tem a maior parte do pessoal das ciências biológicas, o que acontece, gente? Vocês têm um universo, né, dentro das ciências biológicas que vai lá desde o vírus, né, até a biosfera do planeta, tá certo? Que interage com aspectos ambientais, quer dizer, uma amplitude muito grande, e vocês têm preferências, tá certo? E a Biomol, para minha alegria, ela oferece condições de você pensar essas questões, tá? Então, o que é a biologia molecular? O que é a engenharia genética, tá? Nós estamos falando de biologia molecular, moléculas, a molécula, vamos dizer assim, a Angelina Jolie aqui do curso é o DNA, tá? A gente vai ver outras moléculas, mas a principal é o DNA. E a engenharia. A engenharia, o que é? A capacidade que nós temos de racionalmente fazer um projeto e executar aquele projeto.
que é o fenômeno da vida, tá certo? A gente tem aqui, por exemplo, um projeto de caminhão, tá certo? Especificando aqui toda a mecânica dele, as características, e nós temos aqui 2 caminhões, tá certo? Da série Scania R, tá certo? Então, eles são da mesma série, tá certo? Porém, eles não são idênticos, eles têm diferenças aqui fenotípicas, tá certo? Então, eles, lá na fábrica, eles vão executar o projeto e a hora que está pronto o caminhão, ele vai colocar, olha, eu vou colocar uma coisa aqui em cima, eu vou fazer uma pintura diferente, eu vou mudar um pouquinho dessa frente aqui, mas a mecânica é a mesma, tá certo? Então, quando a gente olha aqui, isso aqui seria o fenótipo. E o genótipo? Gente, o genótipo está aqui, no projeto. Tá? Se a gente pensar o DNA é um projeto, tá certo? Tem lá a molécula, os genes, e aí, sobre influência dos organismos, falando em vivo, né? A gente pode manipular isso in vitro, mas em vivo, por exemplo, dentro de uma célula, a gente tem lá um genoma e alguns conjuntos de genes que são expressos para poder formar, né, moléculas que vão se organizar para fazer uma entidade, né, estrutural, que seja uma membrana, uma parede, tá certo? Ou entidades catalíticas, enzimas, para aquilo poder funcionar dentro da programação intrínseca do organismo, mas também responder às influências externas, às influências do ambiente. Tá? Então, quando a gente estabelece essas analogias, e por isso que eu coloquei essa analogia da mecânica do caminhão, a gente tira um pouco dessa mistificação, mas eu vou ter que imaginar o DNA agora pequenininho. Não, vamos entender o DNA como esse projeto, né? E o que eu posso estudar com isso, gente? Olha lá, eu posso estudar taxonomia e filogenia, tá certo? Eu estou olhando aqui, peraí, gente, eu estou vendo aqui, olha, na taxonomia, esses organismos aqui, organismo, hein? Eles têm o mesmo projeto, eles estão lá, né, partindo de genes que são homólogos, mas eles têm diferenças. Porém, na taxonomia, eles são da série Scania R, tá certo? E aí, se eu pegar a série da Scania R e começar a pegar a mecânica, né, automóveis e caminhões, os mais diversos, desde carro de passeio, grande, pequeno, caminhões grandes e pequenos, tá certo? E começar a comparar, eu posso estabelecer uma filogenia, tá certo? Aonde esses caminhões da série Scania R formarão um clado, tá certo? Olha como a gente pode estabelecer essas analogias, tá? E aí, no mundo da biologia, vamos imaginar toda a contribuição que os estudos de taxonomia e filogenia permitiram e permitem, né, para a gente poder entender a diversidade da vida no nosso planeta e, nesse momento crítico, pessoal, mitigar, diminuir a destruição e favorecer, então, a sobrevida, a permanência dessas espécies. Para isso, a gente tem que estudar, tá certo? Ou a gente pode fazer também diagnóstico, tá certo? Como assim? Ah, vamos lá, olha, fiz os 2 caminhões, tá certo? Eles são os 2 da série R. E aí, pronto, eles saem pelo mundo, pelas estradas, vão percorrer, executar sua função. Com o tempo, eles sofrem desgaste, tá certo? Isso não vai ser igual, porque um trafegou em estradas mais esburacadas, outro em melhores estradas, aí tem a história de vida, né, do organismo, do caminhão, tá certo? Então, um deles começa a dar um defeito, olha, tá dando um defeito aqui na válvula XY, tá certo? Mas para chegar a saber qual é a válvula XY que está dando esse defeito, no primeiro momento você não sabe, você vê que o caminhão está fazendo um barulho estranho, tá certo? Ou ele para de funcionar, ou ele solta uma fumaça, tá? Então aí você vai fazer o diagnóstico, que seria o mecânico, tá? E o mecânico somos nós, tá? Os pesquisadores, que a gente vai lá investigar, olha, o que está errado nesse tecido aqui, por exemplo, de um pâncreas diabético, tá certo? Ou dessa massa tumoral, tá certo? Então você começa a estabelecer possibilidades de diagnóstico, de prognóstico e ainda de manipulação biotecnológica, tá certo? De você poder falar, não, eu quero fazer esse caminhão aqui, tá certo? Mas um vai carregar, sei lá, carros,
né, pela estrada. Mas esse outro aqui, olha, eu vou acoplar nele um circo, tá? Uma carroceria enorme lá que eu vou transportar pessoas em um circo, tá? Então aí você vai engenheirar o seu sistema para diferentes funções, segundo a sua vontade, tá? Então, vamos supor, o caminhão está aqui, olha, tá? Então vamos imaginar, o DNA é o projeto, tá certo? No DNA tá tudo lá. Então, o DNA, ele é transcrito no RNA mensageiro e chega lá no ribossomo, são traduzidas as proteínas estão aqui, são as peças. E eu tenho as ferramentas para montar o meu caminhão, tá certo? Só que se eu não tenho, gente, um projeto para montar e sair montando, o que acontece? Eu vou ter um caminhão ou uma célula anômala, tá certo? Totalmente coisas que não tem nada a ver ligadas, tá certo? Eu posso falar, não, tudo bem, mas eu vou tentar ao acaso, até que ao acaso eu consiga montar quem? O meu caminhão, tá certo? Você pode gastar o tempo do universo ali tentando ligar as peças para chegar num caminhão totalmente funcional, ou não, tá certo? No entanto, se você tiver aqui o projeto, o DNA organizado, que vai ser transcrito no mensageiro, que vai ser traduzido nessas peças, e a montagem vai ser segundo esse projeto, tá? Você vai ter a possibilidade de montar o seu caminhão funcional, a sua célula funcional, dentro de um tecido que vai agregar outras células funcionais, tá certo? Então, maravilha, a gente sabe que tem peças do caminhão, que tem um projeto e tem ferramentas para que eu monte corretamente esse projeto. Tudo bem. Só que eu sei que o caminhão funciona, mas ele é complexo, tem muitas peças. Eu queria saber a função dessas peças. Para que serve cada peça dessa? Tá certo? Então, uma maneira de saber isso, pessoal, é eu ir lá no meu projeto no DNA e fazer uma mutação num gene. Tá certo? Vamos supor que eu fiz a mutação num gene que está aqui, e por conta da inativação desse gene, a hora que vai traduzir as peças, não é sintetizada a caçamba do caminhão. Então, ele é montado segundo o projeto, está aqui o meu caminhão mutante. Tá certo? O que acontece com ele, gente? Ele consegue se deslocar? Consegue, olha aqui, ele tem o motor, ele foi montado corretamente, ele tem as rodas. Ah, ele tem aqui esse... esqueci o nome agora, ontem eu lembrei de cara, minha cabeça tá ruim mesmo. Esse rolo compressor, tá certo? Tem o rolo compressor? Tem o rolo compressor, tá certo? Igual o selvagem. Ah, mas espera aí, olha, ele não tem caçamba. Ah, ele não tem caçamba, então ele não vai conseguir carregar nada. Ah, então peraí, ó, esse gene aqui, ó, que foi desligado, tá certo? Essa peça aqui do projeto que eu não coloquei, refere-se à caçamba. Tá? Então, olha, a ciência evoluiu muito dessa forma, gente, estudando mutantes e buscando um fenótipo, uma perda de função que vai explicar para que servia aquele gene. Tá? Então, para terminar aqui, né, nós vamos falar o tempo todo desse dogma central da biologia molecular, né, o DNA, que então é o projeto, ele armazena as informações, o RNA mensageiro e as proteínas. Tá? E é muito curioso, porque se falar de DNA, a gente sempre ouviu falar, mas RNA mensageiro, quem que ouviu falar de RNA mensageiro? Gente, na TV, quando começou aí a vacina da Pfizer, isso aqui, toda hora a gente estava ouvindo falar de RNA mensageiro. Poxa vida, tá bom, mas aí eu vou ter que fazer o curso de biomol para entender isso. Vamos fazer analogia, tá certo? Assim como o DNA pode ser projeto do caminhão, tá certo? O DNA pode ser também, pessoal, um livro de receitas, tá certo? Eu tenho lá, eu ia pegar, eu tenho muito de receitas. O livro de receitas tem várias receitas, tá certo? Eu falo, não, mas espera aí, hoje eu quero fazer esse cozido aqui. Eu vou lá, escolho uma receita, escrevo a receita, vamos supor, vou colocar, peraí, não vou pegar o coisa, porque ele vai sujar na coisa. Anoto a receita, é o RNA mensageiro, tá certo? Ele tem a receita individualizada que está naquele livro, que tem todas, tá certo? Aí eu levo para a cozinha e outra pessoa que vai fazer o prato, tá certo? Vai fazer o quê, gente?
vai ter a função do ribossomo, de traduzir aquela mensagem, né, a receita que está ali no papel, tá certo? Para o nosso prato, tá? Para exercer a função celular, no nosso caso, a função gastronômica, né? Então, buscando essas analogias, eu acho que é uma maneira não só da gente entender melhor o que a gente está falando, mas também uma coisa importantíssima, pessoal, que é o diálogo com a sociedade, que é fazer a divulgação científica, tá certo? Por quê? Porque não adianta você sair e falar, gente, vocês não sabem que está destruindo a Amazônia, não pode destruir a Amazônia, tá certo? É um argumento muito importante, tá certo? Mas, muitas vezes, tem pessoas que você tem que elaborar esse argumento, tá certo? Explicar, falar, olha, tá vendo? Se você tira aqui esse animal, tem um desequilíbrio, tá certo? E ele é importante para isso, e aí você vai para o universo cultural da pessoa, sabe? Olha, você já foi pescar? Você já viu lá? Eu fui, mas aí surgiu um peixe lá que acabou com os outros. Então, tá vendo? Isso é uma desregulação, porque é um peixe que não era natural do local. Então, tudo isso, pessoal, são meios de comunicação para a gente estabelecer, em primeiro lugar, com quem está próximo da gente. Né? Muitas vezes você está estudando, fazendo a faculdade, e às vezes a gente fica meio tímido de conversar com os próprios, um irmão mais novo, um pai, um avô, tá certo? Porque você às vezes fica ali, poxa, como que eu vou estabelecer esse diálogo? Então é muito importante esse diálogo, eu gostaria que a gente pudesse pensar também nesse sentido. Bom, podemos robotizar células e organismos vivos, como aqui, ó, o nosso caminhãozinho, tá certo? Existe lá uma linha de montagem, os robôs produzem um atrás do outro, tá? E nos organismos vivos, tá certo? Sim, porque a gente pode manipular o DNA, a gente pode gerar organismos geneticamente modificados com características que nós definimos lá no projeto, tá? E a gente vai fazer isso no ateliê de clonagem, que é uma coisa simples, mas que vem para tudo isso que a gente está falando, tá? Que vai servir tanto para uma vacina, tanto para um biofármaco, tanto para eu poder, de repente, poder entender melhor a biodiversidade no local, tá certo? Então, são ferramentas que a gente pode manipular para o bem da humanidade, para o bem do planeta, porque senão não vai dar certo, tá? A gente já sabe. Então, a biologia molecular é uma ciência multidisciplinar, ela faz interface com várias outras ciências, tá certo? E também aqui com a bioinformática, trabalha com uma quantidade muito grande de informações. Eu já vou desligar aqui, porque aí eu olho para vocês. E o que acontece, pessoal, é que o curso da Biomol, como ele acontece no segundo semestre, então ele é bombardeado de feriado, de aula que não tem, na verdade. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, no remoto, nós tivemos 12 aulas, tá certo? Esse ano nós teremos 15 aulas, tá? Então dá uma desafogada. E eu coloquei uma aula de bioinformática, tá? Mas eu vou ter que saber programação? Não, nós somos usuários da bioinformática. É só para a gente ter aquela pincelada de ver que de repente você já está fazendo. Cada vez que você coloca uma frase no PubMed para olhar alguma coisa ou algo de ciência no Google, tá certo? Você já está fazendo um pouco de bioinformática. Você está utilizando a informática para poder adquirir informações e conhecimentos de ciências biológicas, para poder elaborar isso. E, lógico, programas que a gente pode utilizar, que no nosso caso, como usuários, eles sempre são user-friendly, né? Eles são feitos para a gente conseguir utilizar. E aí eu quero saber mais, vocês podem fazer uma pós, vocês podem fazer um estágio no laboratório que tenha bioinformática, tá certo? Então, vamos ver aqui, tem alguma pergunta? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês... Aqui, ó, Bud, gente, está tendo, hein, o simpósio lá. E aí, fale alguma coisa, enquanto eu ponho de novo o meu... Dá para encarar? Essa biomol, na biologia? Tão legal. A gente vai desde o raiz, sabe? Eu vejo os alunos, eu tenho, depois mais para frente eu passo, eu tenho um Facebook com alunos da vida toda. Estão lá naquela lama, naquela floresta chuvosa, o pessoal feliz da vida, né?
E outros que estão no laboratório, que é o Nutella, né? Eu sou super Nutella, gente. Adoro um laboratório, um ar-condicionado, me coloca no mato ali com o bicho picando. Mas a questão é essa, ninguém faz tudo. Né? Hoje em dia você trabalha em equipes multidisciplinares. Né? Alguém vai lá, coleta a amostra, traz para o laboratório, você interage. Tá? Alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, então é isso. Ah, peraí, Ana Paula, agora por gentileza, preciso passar a palavra para você, para falar do grupo, como que forma o grupo. Ok, então, oi gente, eu sou a Ana Paula, eu vou ser uma das monitoras desse semestre dessa sala. Eu e o Fernando, que vocês vão ver ele na próxima aula. E antes de tudo, todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, porque eu vi que tem uma diferença entre o número de alunos no Classroom e no WhatsApp. E como a gente vai mandar bastante informação pelo WhatsApp, beleza. Então eu já vou mandar aqui o link. Então esse é o link do grupo. Aí vocês entram bonitinho. E para o seminário e para o Senado Molecular, a monitoria já tem uma planilha para vocês preencherem, que eu vou mandar outro link também, para vocês irem indo colocando o nome de vocês nos grupos bonitinho, é de 6 a 8 pessoas, né, professor? Isso. E aí vocês vão colocando seus nomes lá, e, tipo, se vocês estiverem sem grupo, só ver o grupo que está com menos gente, aí vocês botam lá. Ana Paula, uma coisa que eu vi que funcionou com o pessoal Ontem teve a aula da farmácia do Integral à tarde, né? Que pelo próprio WhatsApp, o pessoal, olha, tenho 3 vagas no meu grupo, ou então, olha, gente, ainda estou sem grupo. Rapidamente o pessoal foi se alocando. E quem ficar desgarrado, sem grupo, não tem problema. A gente vai achar, isso não é problema. Sim, sim. Tipo, vocês podem ver a planilha e ver se tem um grupo que tá faltando gente, aí vocês mandam no WhatsApp, tipo, gente, posso entrar nesse grupo? Aqui a planilha. E a gente também vai ter o grupo no Facebook, que não é obrigatório, mas o professor vai colocar uns vídeos legais, então a gente recomenda que vocês entrem, mas não é obrigatório, não vai ter nenhum problema se vocês não entrarem nem nada. Porque eu vou pôr os vídeos no Classroom também. Pessoal, outra coisa, porque eu sempre usei o Facebook, né? Vocês sabem melhor que eu isso, que no Classroom ele fica mandando um monte de e-mail, né? Mas acho que tem como desabilitar também, né? Para não ficar, eu postei um negócio, vai chegar um e-mail para você. Chega uma hora que vai cansando, beleza. Isso eu não sei desativar esse e-mail automático, então se alguém souber pode me avisar também, porque sofro com isso. E eu acho que é isso por enquanto. E eu vou mandar todos esses links lá todos não, né? Mas a planilha e o grupo do Facebook no grupo do WhatsApp de novo, para caso alguém não esteja aqui agora na aula. E eu acho que é isso. Tá, então nós vamos aguardar para saber quantos grupos nós teremos, né? Porque em função do número são quantos seminários serão abordados, né? Para a gente pensar depois na escolha do seminário. Bom, pessoal, se pegar alguma coisa, fala com o professor, hein? Não vai ficando muito bravo comigo, não, que eu magoo. Estamos sempre abertos para discussão. Outra coisa também que me ocorreu agora, né? Vocês vão pensar, quem está no 4º termo, poxa vida, né? Não teve ainda o presencial, né? Então, assim, uma coisa que pode pensar agora, vamos pensar, né? Vocês estão, acredito que a maior parte, ou todos já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina, vão tomar a segunda, e o ano que vem, acredito que no primeiro semestre de 2022, já voltemos para o presencial. Tá certo? Então, de repente, pode ser uma maneira de começar a pensar desde já. Você falar, eu quero voltar para lá, mas eu gostaria de fazer uma IC, ir para o laboratório fazer uma iniciação científica.
né? Porque vocês ficaram tanto aqui em aula remota, dentro de casa, sem ter o contato na universidade. Então, isso também é uma coisa que vocês podem conversar com a gente, né? De o que vocês pensariam de fazer, de ser, né? A iniciação científica, eu gosto muito, porque é uma oportunidade de você testar o que você gosta e o que eventualmente você não gosta, tá? É sempre positivo, né? Você saber o que você... eu achava que era uma coisa e não é. Beleza, não é isso que eu quero. Então aí você vai para outro. Então vamos conversar disso também, tá? Para que vocês... Eu vejo assim, pessoal, o ano que vem não é falar assim, olha, eu passei metade do meu curso vendo coisa no remoto agora. Não, a gente vai entrar com velocidade máxima, né? Então, assim, eu já quero fazer as coisas, fazer o EC, participar da empresa Júnior, sabe? Uma coisa que, de alguma maneira, compense esse período difícil que a gente está passando. Tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, tá? Depois, a hora que encerrar aqui a gravação, gerando o vídeo, eu coloco lá no Classroom, para que quem não veio ou quem queira rever alguma coisa, está lá disponível. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Viva a Bud. Alguém aí é da Bud? Então, ó, Vitória, o ano passado não rolou, mas esse ano tem que rolar. Todos os anos eu abro a Biomol para fazer uma divulgação da Bud e da Farminder, quando é da farmácia. Você lembra, né, Ana Paula, na aula? Tá? E aí, no presencial, os alunos vão lá e apresentam, falam dos projetos, falam de tudo. Aqui, no remoto, a gente faz um dia, sabe, assim, num período que vocês venham, ou vocês trazem um vídeo, ou vocês abrem aqui, a gente faz um bem bolado para que vocês possam falar da empresa, que é fantástico, sensacional. Todas as empresas, né? A Farminder, a Bud, a Integra, tem várias. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. Eu estou por aqui, se alguém quiser conversar. Ana Paula, obrigado, querida. Obrigada. Vamos falando. Aqui. Professor, ainda está gravando, só para avisar. Vou parar aqui. Obrigado. Interromper a gravação. Pronto.